Meu nome é Alexandre, eu sou R1 da Cardio. É um paciente masculino de 59 anos, procedente de São Paulo, que tem uma história de DAC já. Ele previamente tem uma revasc de 2015, em que ele revascularizou uma mamária para DA e uma safena para DP. Ele vinha assintomático há mais ou menos um ano, e aí a partir de um ano ele começou a evoluir com um quadro de angina com uma piora progressiva. Chegando a mais ou menos um mês, evolui com uma angina CCS3. Estava aguardando consulta no ambulatório, chegou até fazer um CAT via ambulatorial, porém ele foi internado antes por um quadro de uma angina instável. Ficou na UCO por algum tempo. Então, de antecedentes pessoais, é um paciente que tem uma DAC triarterial, revascularizado em 2015, em outro serviço, hipertenso, diabético insulino dependente, negando tabagismo e etilismo. Medicações de uso domiciliar, era um paciente que utilizava atenolol 25 uma vez ao dia, monocordil 20 duas vezes ao dia, AS, glicazida 30 miligramas dia, insulina, NPH e regular conforme destro, e atorvastatina 20 miligramas por dia. Ele teve alta da UCO no dia 20 e atualmente ele está internado na enfermaria. Ele teve o último episódio de angina aproximadamente uns 5 dias, ainda na UCO, e hoje ele se queixa de um desconforto torácico a pequenos esforços. No exame físico, um pouquinho hipertenso, uma pressão de 140/70, frequência cardíaca de 55 e nada digno de nota no exame físico. O laboratório dele de entrada, um HB de 12, um leucócito de 8.450, colesterol total 242, um HDL de 34, LDL de 154, triglicerídeo de 268, glicose de 306. Sem alterações da função renal, sódio e potássio também sem alterações, e a troponina de entrada dele foi de 50. O ECG dele, do dia 11, apresentava um supradesnivelamento de AVR com alterações de repolarização em outras derivações, com infra em outras derivações. O eco dele tinha uma fração de ejeção preservada de 60%, não tinha outras alterações significativas, apenas uma insuficiência mitral discreta e sem alterações segmentares ou difusas. Comigo, doutor Carlos Santos, hemodinâmica, para comentar o triglicerídeo. Nossa primeira injeção é uma oblíqua anterior direita caudal. A gente vê a artéria circunflexa, uma doença difusa, tá? Desde o terço proximal, se estendendo até o segundo ramo marginal. O primeiro ramo marginal é até livre de doença, mas do terço proximal até esse segundo ramo marginal, doença difusa severa na artéria circunflexa. Nessa PA cranial, a gente observa doença grave desde o ósseo da artéria descendente anterior, se estendendo até o terço médio. Na verdade, eu acho que isso aqui deve ser um diagonal. Peraí. Não, é DA mesmo. Então, DA do ósseo até o terço médio com lesão importante. E a gente vê alguma colateral indo para o ápice, tá, dessa descendente anterior. Tem um primeiro ramo diagonal fino, com doença grave no ósseo. Tá? Fino mais longo, doença grave no ósseo. Então, aqui a gente tem esse primeiro marginal que a gente não tinha aberto bem nas outras projeções. Também um ramo fino, longo, doença grave proximal. Coronária direita fechada no terço médio. Mamária para DA fechada. Safena para CD boa. Fizeram uma ortografia só para ver se tinha mais algum outro enxerto. Mamária para o saco, tá com esperançoso. Carlos, o que você consegue fazer de bom para a gente? A progressão da doença desse indivíduo
talvez tenha a ver com a incapacidade dele de tomar o medicamento de forma correta. Né? Sim. Ele tem um perfil Diabetes já vascularizado chega com colesterol desse jeito, com a glicemia, com esse então, muito difícil, porque você não consegue segurar a sua cheia tudo de uma doença que é progressiva. Né? São 7 anos e parece mais a doença não com a idade. Agora a gente tem uma BA ruim, tem um leite estável ruim, uma mamária que já foi utilizada, a mamária esquerda, né? As marginais até anima de devascularizar, mas aí vai ser uma reop para basicamente devascularizar marginal. Por isso que eu brinquei com o Carlos, né? Propus um desafio, o que ele consegue proporcionar, se ele acha que... Então, assim, o que dá para tratar aqui é tronco para DA até terço médio, não tem como o tronco escapar, tá? Vai tratar do tronco até DA terço médio e tratar da CX para o segundo marginal. Primeiro marginal é longo, parece um pouco fino. Você sabe que os marginais são, comparando com o resto, A minha proposta seria tratar o tronco para DA até terço médio, tratar da CX para o segundo marginal e reavaliar essa lesão aqui nesse marginal mais alto. acho muito complicado, porque, apesar de a gente estar falando do paciente diabético, pensar em tratamento percutâneo, ele está extremamente limitado por sintoma. Né? Isso que Ele tem, na verdade, o produto está até bem controlado. Sim, mas não sei se isso... Não. Isso, na minha categoria, é pessoa doença. Não sei se isso vai melhorar em tá? Pode passar. Então, um risco cirúrgico pelo STS de 1,4%, paciente de baixo risco de sangramento, 8 pontos. Então, isso é bom porque, assim, um paciente, se for decidido pelo tratamento percutâneo, o paciente vai ganhar bastante stent. Tá? Então, são 2 stents do tronco para DA, mais 2 stents da CX proximal para o segundo marginal, 4. E se for fazer revasse completa ainda para o primeiro marginal, 5 stents. Tá? É um paciente que vai precisar de dupla antiagregação por muito tempo. Tá? A BP. Tem as principais Então, olha só. O Syntax revascularizado, eu não sei, é porque perdeu a mamária também, né? Então, bem alto, 65,5. Esses scores aqui, o Syntax 2 e o 2020, não serve porque esse paciente já foi revascularizado. Então, esses aqui não servem, mas isso aqui fala um pouco da complexidade anatômica que é esse paciente. Tá? Então, o risco cirúrgico seria baixo e o risco de sangramento muito baixo. Então, assim, é difícil porque para tratar percutâneo precisa de muito stent. Tá? Mas é possível fazer. Tá? A única coisa é que se a gente for fazer, acho que vale a pena ter uma reserva de U. Tá? Não precisa ir para U, mas tem uma reserva de U. Porque o que ele tem de coronária é essa coronária esquerda. A ponte safena irriga um ZT pequeno. Então, eu acho que a única contraponto aqui é saber o que o cirurgião acha pelo seguinte. O Bruno falou das marginais, que são boas, mas tem um problema. Ele é operado e nem sempre há acesso bom para o aparelho lateral, talvez valha a pena comentar com o cirurgião. Caso Fischer, para cirurgia, para cisoplastia, é um caso desafiador e que está limitado clinicamente.
Angina a partir do 3 para 4. Comentar. Convidar o doutor Lisboa da cirurgia para comentar na sequência do salão. Vou falar um pouquinho, então, também mais uma vez, que a gente vê um paciente com uma angina limitante, cuja, na literatura, a gente vê que a melhor opção seria a revascularização, ou seja, a pericutânea cirúrgica. Mas o que a gente vê também, nesse paciente em particular, que não está nos estudos, mas juntando um pouquinho da experiência com os estudos, com a nossa experiência, é que esse risco de uma reoperação, ele muitas vezes ele vale a pena, mesmo quando não é reoperação, os estudos mostram, quando você faz uma revascularização completa. Quando você vai para uma revascularização sabidamente incompleta, você tem que pesar o risco versus um tratamento clínico otimizado, né? E esse paciente, eu acho que é isso que a gente tem que pôr na balança. Uma revascularização incompleta, porque ele tem múltiplas lesões difusas, né, que a gente nem sempre vai conseguir abordar ele por maneira completa, versus otimizar o tratamento e ver como que ele se comporta. Ele tem um agravante que, infelizmente, a artéria torácica interna esquerda acabou se perdendo, então teria que tentar a direita nele, um paciente diabético, momento de infecção e tudo mais. A coronária direita, a DP é ruim, é pequena lá embaixo, a marginal é ruim, mas perto das outras, que nem o Bruno já comentou, é o melhor que ele tem, né? Então, assim, a ideia seria a revascularização numa tentativa de melhorar o grau de angina. Talvez ele não ficaria sem angina, porque a revascularização completa para ele, eu vejo pelas artérias sendo bastante complicado. Então, a minha opção inicial seria tentar otimizar o tratamento clínico para ver como ele se comporta. Se não tivesse uma resposta de você tentar reduzir, não deixar ele sem angina, porque acho que mesmo com a revascularização ele não vai ficar sem angina, mas tentar reduzir, eu não colocaria ele no risco de uma reoperação. Colocaria ele no risco de uma reoperação caso realmente ele continuasse com angina 3 tal, e apesar da Não otimização. tivesse outra opção. Tivesse outra opção. Porque eu acho que os estudos mostram que o maior benefício é na revascularização completa. Daqui a gente não vai conseguir. Doutor Galantes, convido para dar sua opinião. Trata-se de um doente também jovem e com alguns detalhes. O primeiro, quando eu vi a história dele, ele apresentou insuficiência renal pela ECA. Então, é um doente que já se mostrou, é um diabético, toma insulina, que potencialmente ele pode complicar numa agressão maior, tipo de uma cirurgia. Segundo, quando a gente olha com mais detalhe a radiografia de tórax, ele tem um espessamento pleural à esquerda importante. Então, apesar de que provavelmente não foi aberta essa pleura, alguma coisa aconteceu na mesma. Algum derrame que acabou se condensando, se solidificando, isso é um agravante a mais no caso de uma intervenção cirúrgica. O terceiro é um aspecto clínico. Esse paciente foi operado fora e quando a gente vê a linha da mamária fechada, é uma linha que cruza, ela sai da subclave, ela vem para o meio do mediastino e volta. Então, isso provavelmente acontece quando não é aberta a pleura, mas a mamária fica esticada em toda a ventilação. Isso é algo que nós evitamos, porque quando se faz um orifício na pleura para que a mamária passe diretamente para a DA, o trajeto fica menor, ela é usada num ponto mais calibroso e evita que essa tração possa prejudicar o fluxo da mamária. Eu não sei se foi isso que aconteceu. Pode ter sido realmente uma DA desfavorável. Então, se for o caso de uma DA ruim para receber um enxerto, isso é mais uma contraindicação para uma cirurgia no momento, uma vez que uma não reintervenção sobre a DA ou uma intervenção desfavorável, sem sucesso, seria muito ruim para o caso. Restaria, no caso de uma intervenção cirúrgica, a marginal. A marginal é uma artéria boa. Existem casos em que nós fizemos reoperações no passado, em que a mamária estava boa para DA, e nós abordamos essa marginal por toractomia lateral, puxando o enxerto da aorta descendente, muitas vezes uma ponte de safena, que não é o caso. Aí, eventualmente, se tiver que reintervir, pode ser pelo meio, porque essa DA, essa mamária não tem o que perder. Mas eu acho que, considerando isso tudo, e muito bem o que Lisboa falou, eu não sei o que esse doente ganharia com uma revasc, porque muitas vezes, o Lu falou também,
que é meio difícil achar essa marginal, essa segunda marginal, que está envolta em toda essa fibrose. Então, eu concordo que um tratamento clínico inicial poderia ser o ideal nesse momento, e no caso da falha desse tratamento clínico, eventualmente pensar numa cirurgia posteriormente, aí por toractomia mediana, uma cirurgia especificamente para não lesar a ponte que está na DP, e para tratar a marginal, uma vez que a DA teria muita pouca vantagem nesse tratamento, ela já é fechada no terço médio, eu vi com muito detalhe isso, e dificilmente ela daria um ganho de fluxo para uma isquemia do miocárdio. Então, eu concordo com Lisboa, inicialmente um tratamento clínico. Tá, todo mundo vai dar emitir só para Não, só para concluir, eu concordo com todos, eu entendo que a Luciana acima de questão. Esse é um paciente de terapia tripla hemodinâmica, mas a gente tem outras coisas que a gente pode oferecer em termos de tratamento clínico. O vista metabólico está bem descompensado, então claramente ele deve ser encaminhado para um ambulatório de angina refratária. E um outro detalhe da LAN, uma tese que o Rochit a gente orientou, e é interessante porque você se lembra dos estudos de terapia celular, a gente falou do Weinberg, de células-tronco, nos pacientes com revascularização incompleta, o território que recebeu material celular contra placebo, a gente mostrou agora aumento da reserva de fluxo coronário pela ressonância. Então, isso é muito interessante na tentativa de completar a revascularização cirúrgica por uma estratégia baseada em terapia com células-tronco. A gente está revendo isso no material como um todo, mas a gente já publicou a da microcirculação pela ressonância. Então, são estratégias que a gente está desenvolvendo, que alguém tem que começar a pensar, o mundo está pensando, porque os casos cada vez mais são muito difíceis e muito desafiadores. Eu manteria um tratamento clínico, a nossa unidade lá, a doutora Luciana Dourado, lá na refratária. Certo. Bom, o doutor Nilson mandou o caso, mandou uma proposta de tentativa de uma nova reabordagem, né, cirúrgica para o território da cestica, para marginal. Mas sabendo que seria todo o risco de uma revasc. Incompleta, sim. Minha opinião também seria tentar tratamento. Mas, de outra maneira, nós tem que ficar claro, esse indivíduo, provavelmente, da cirurgia é o pior caminho. Se ele não melhora a angina, eu posso tentar. Eu acho assim, se ele estivesse internado, vai ser muito. ele está internado. Angina instável, esse é o problema. Então, é um paciente internado. Esse é o meu comentário, tá? Esse é um caso que, na minha cabeça, é extremamente desafiador em termos de manter o tratamento clínico. Apesar de a gente estar em uso de 3 drogas, como você falou do ponto de vista hemodinâmico, ele tem uma angina muito limitante e o motivo da internação é uma angina estável recente. A gente pode até tentar associando mais alguma coisa, se a gente conseguir ter metazidina, tudo bem, mas tem esse detalhe. É igual do que você falou, a gente vai tratar tronco DA, sim, sabe que ele talvez continue fugindo. Sem dúvida. Estou bem, não, eu acho que ele vai depois fazer a refratária. Esse tipo de medicamento da chance resistente. Mas a gente está com uma angina instável. Aconteceu em matéria. Considerando que é um paciente instável. Bom, gente. Resumida, Dala, é um indivíduo que está internado. Ele está internado. Tá, agora eu vi. Um paciente que está com uma angina instável, chefe. Já vinha com uma angina importante, né, limitante, e agora está internado por um evento agudo. Então, eu acho que isso deve ser considerado, né, porque mantê-lo em tratamento clínico quando ele está com uma DAC crônica, eu acho que é uma boa opção para esse caso. Mas, considerando que ele é um paciente internado por angina instável, eu tentaria abordar alguma artéria. Internado facilita também esse controle dos diabetes, por exemplo. Você poderia ser um candidato, a gente olhar para o negativo, a gente tinha alguns pacientes que melhoravam dano de O grande problema dessas terapêuticas é que a gente não tem elas prontamente disponível e não tem como garantir que a gente vai dar amostra para elas por resto da vida. A Luciana e eu temos um viés, só tem 1 minuto.
Porque praticamente, a nossa população na quarta-feira tem dor em repouso. Então, tem dor à noite, tem dor em repouso, e a gente não chama de angina instável, a gente chama de angina de difícil controle. Esse aqui, eu precisava rever, eu perdi. Se teve dor prolongada, pelo marcador. E nossos doentes, nossa ideia tocavam trombonina de manhã. Então, Luciano, temos um viés desse paciente com angina de difícil controle. Nosso viés isso acontece. Sim, mas... Sim, lógico. Vocês têm Se controlar o diabetes agudamente, talvez não seja difícil. Mas eu não sei como é que ele vai ficar se a gente... E tem o detalhe, existem outras opções, como a Luciana está lembrando, mas o problema é depois manter, né? Seria ótimo ter determinação de unidade, seria ótimo ter intraglifosidade. Infelizmente, não é saudável. Uma paciente assim, Doutor Lúcio, não, é isso aí. Eu acho que fica assim. Existe a opção da angioplastia e o paciente tem que ser revisto porque ele acabou de ser internado, na verdade, ele terminou na UPA, ele chegou na enfermaria no domingo. Eu acho que a gente pode pensar em dar alimentação para ele lá embaixo, tentar utilizar a diabetes, ver o que acontece com ele nos próximos dias e decidir. Sim. Mas é um caso desafiador. É um caso desafiador porque ele é extremamente sintomático. Eu sei que você tem esse viés, tudo aqui. Mas, muitas vezes, nos seus pacientes, a gente não tem nada a oferecer. Esse, talvez, abrir a marginal, que tem lesão grave, melhorar o fluxo daquela DA proximal, a gente consiga trazer algum alívio de sintoma e uma melhora de classe funcional. Só lembrando que, para essa população, o ótimo é muito bom. Você ficando, às vezes, tá ali, aí você vai com uma trombose de estente, aí acabou. Então, a gente pondera muito isso no nosso lugar, que o ótimo é muito bom. Essa de querer melhorar e pior. Isso não vai para o percutante, mas não é assim. Concordo. Isso é um caso que você falou desafiador. É um caso muito desafiador. Concordo, gente. Então, fechando a opinião do Dr. Lu e de todos os chefes, é da gente manter o paciente aqui internado, observar, reavaliá-lo, né, ver como que ele vai ficar. E a opção de angioplastia existe, a Luciana já aceitou o caso. Tá? Muito obrigada a todos.